Quando nós falamos de pandemia, nós muitas vezes, ou seja, as discussões que temos ouvido ou que temos até mesmo lido sobre, fala acerca de como será depois da pandemia. O que nós aprendemos? Como vamos fazer? Por que precisamos fazer? Vamos manter os nossos cultos online? Ou nós devemos simplesmente voltar para os cultos presenciais que a gente fazia e esquecer? Essas são questões que têm sido muito discutidas. Nós discutimos como, discutimos o que fazer. A forma de fazer, ou seja, nós tratamos de métodos, nós tratamos de técnicas, nós tratamos de processo. Mas é este o aspecto importante? O importante é o culto presencial ou o culto que fazemos online? Essas são questões que a gente precisa pensar, ou seja, nós precisamos pensar não no que, não no como fazer. Porque isto não é importante, isto é meio para realizar o propósito de nossas vidas. Nós precisamos discutir o porquê, o para quem. Para que, então, entendendo isso, a gente possa discutir o como fazer isso. O que nós enfrentamos nessa pandemia, acerca de isolamento, não é muito diferente do que os cristãos já passaram em toda a sua longa jornada de vida. Na questão do início da perseguição, quando Paulo começou a perseguir a igreja, que esparramou a maioria por toda aquela região, indo para toda a Judéia, Samaria, e eles iam anunciando o Evangelho. Quando a gente olha em situações recentes também da nossa história, quando na época da Rússia, da cortina de ferro, como foi normalmente anunciado e pregado, situação dos cristãos na China que não podiam se reunir. Então, essas são questões que a gente precisa discutir. E depois disso tudo, a gente olha a China, quando acharam que a igreja tinha morrido lá, haviam mais de 50 milhões de cristãos. De fato, o que é importante discutirmos nessa pandemia? Se o que estamos fazendo ou não, antes da pandemia e no momento que a gente está fazendo hoje, durante a pandemia, e o que nós iremos fazer está dentro do propósito de Deus. Não se trata de discutir nem como fazer, ou seja, não se trata de técnicas, não se trata de lugar, não se trata de métodos. Pois estas são coisas que, independente da situação, nós precisamos fazer, precisamos usar e usar dos melhores recursos. A igreja não deve usar a tecnologia depois? Não, muito pelo contrário. Não só avançar neste uso, mas aqueles que estão tendo dificuldade, buscar conhecer, aprender e continuar a usar. Pois isto é método, isto é uma forma de fazer que envolve, ou seja, uma técnica. E isso, embora a gente possa usar, não é o mais importante para a igreja. Mais importante para a igreja é entendermos a nossa missão e propósito. Ou seja, para quem e a quem nós direcionamos de fato. A quem nós estamos falando de pessoas. Como nós fazemos, podemos usar as técnicas, mas o porquê nós fazemos é importante entendermos, porque nós teremos a razão de fazer, ou, na melhor das hipóteses, podemos pensar no como pensar o porquê fazer ou porquê usar isso ou aquilo. Mas olhar a quem atingir e por que atingir essas pessoas. Jesus deixou clara a nossa missão: ir, anunciar, batizar e ensinar todas as coisas que ele havia falado. Os discípulos começaram a fazer isso e fizeram bem. Nós olhamos isso através das cartas que escreveram. Mas isto ao longo do tempo tem sido perdido, porque nós nos preocupamos no aspecto natural da coisa. Nós não nos preocupamos com as pessoas.
Nosso papel é ensinar as pessoas a viver o reino de Deus. Como? A gente pode inventar, fazer de várias maneiras possíveis. Mas ensinar as pessoas a fazer o que elas precisam fazer implica que nós precisamos fazer. Pois ensinamos as pessoas não só na teoria, não só falando, mas vivendo aquilo que elas precisam aprender. Ensinar sobre o reino de Deus é nosso papel. Ensinar a viver o reino de Deus na terra é nosso papel. Para quem ensinamos? Para as pessoas que querem aprender. Nós precisamos entender isto. Nós temos que ensinar as pessoas. A questão da pandemia, antes da pandemia ou depois da pandemia, não é o como e nem onde nós vamos fazer. Ou seja, não é a forma, não é o método que aplicamos, mas é para quem e como fazemos isso. Porque nós estamos aqui para ensinar as pessoas a viver o reino de Deus e não a falar sobre Deus, a falar sobre o reino de Deus, mas sim ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus. A missão de Jesus foi muito clara. E é a nossa missão, pois ele mesmo disse que, como tinha sido enviado, ele nos enviava. Ele veio para proclamar as boas novas. Ele veio para proclamar a libertação, restaurar a vista e colocar em liberdade. Tirar as pessoas da escravidão do pecado é o nosso papel e nossa responsabilidade, resultante da obra que Cristo realizou em nosso favor. Falamos das boas novas, que é da salvação, da reconciliação com Deus, da libertação do pecado. Nós proclamamos essa libertação alcançada por meio da cruz, em que Cristo se ofereceu para que nós pudéssemos ser comprados para Deus, para que pudéssemos nos despir do pecado e nos revestirmos da justiça. E nós precisamos restaurar a vista. Isto precisa estar claro para as pessoas. Elas precisam enxergar. Como elas vão enxergar? Quando nós vivemos essa realidade e quando nós ensinamos sobre essa realidade. O entrar, o estar livre é quando há essa compreensão. É quando entendemos que todos os grilhões, ou seja, aquilo que nos prende, que nos mantém cativo, foi arrancado. É isso que nós precisamos ensinar. A questão do pós-pandemia, e aí a gente pode usar os cultos online, nós podemos usar os cultos presenciais, mas nós precisamos repensar o que nós estamos ensinando e a forma como nós estamos fazendo para que a igreja cresça e cumpra o seu papel, para que a família de Deus faça o que é preciso fazer para que a vontade de Deus aconteça na terra. Nós precisamos entender isso, pois não se trata de técnica, não se trata de processo, nem do uso de tecnologia para fazer isso ou aquilo. Mas é usarmos disso para cumprirmos a nossa missão e nós precisamos, dentro do que nós entendemos nossa missão, alcançar o mundo. E a tecnologia pode nos ajudar nisso, a falarmos, a vivermos, a expressarmos e ajudarmos as pessoas a expressar o reino de Deus neste mundo. Levando o conhecimento de Deus, sendo luz nessa terra, sendo sal, ou seja, tornando essa terra palatável. Para que as pessoas vejam que existe uma maneira diferente de viver debaixo da vontade de Deus e não debaixo do pecado. Como uma certa pessoa disse, eu não me recordo quem, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que falam, seja feita a sua vontade para Deus, e daquelas a quem Deus irá dizer que foi feita a vontade da própria pessoa. De que lado nós estamos? E não se trata de uma questão de polarização, se trata de uma questão de conhecer Deus, conhecer sua libertação e sua vontade. Quem é responsável por ensinar acerca dessa vontade? Nós, filhos de Deus, que conhecemos a sua salvação pela graça, mas ainda
muitas vezes não entendemos a libertação recebida e não entendemos que nós devemos nos preocupar com as pessoas e como alcançá-las, como falá-las, como falar a essas pessoas e ensiná-las acerca do reino de Deus e como viver o reino de Deus. Se trata de entendimento, se trata de levar ao conhecimento das pessoas o verdadeiro culto a Deus, o culto que o agrada, que ele deseja. Que Paulo escreve sobre isso em Romanos, para que a gente aprenda a fazer da própria vida oferta a Deus. Esse é o verdadeiro culto. Para que a nossa vida seja expressão de graça, expressão de misericórdia, de justiça, de bondade. E isso expresso não no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento nós lemos sobre isso, que o que Deus se agrada é disto, quando a justiça corre como um rio perene. Deus não está interessado nas nossas cantorias. Ele se alegra com isso quando nós fazemos com a motivação correta. Quando nós fazemos com o intuito de lembrar de suas promessas, de não esquecermos que somos parte da família, que somos o povo de Deus e que temos uma responsabilidade de levar o seu reino a todos os lugares. Não ensinar sobre uma religião, não ensinar o como fazer as coisas, mas sim ensinar para quem fazer, a quem alcançar, a quem ensinar. Nós precisamos entender que é esta, na realidade, a coisa mais importante que precisamos fazer e que já tínhamos que estar pensando sobre isso, precisamos pensar neste momento e precisamos entender como vamos fazer isso depois, de maneira que a gente alcance as pessoas, que façamos pelas pessoas, que vivamos pelas pessoas, para que elas possam conhecer o Pai e conhecer a sua libertação, provida por meio de Cristo Jesus por causa da sua graça. Para sermos instrumento da justiça de Deus, servos da justiça neste mundo, luz neste mundo, sal nessa terra, de maneira que seja uma terra que possa conhecer, que nós, na nossa geração, possamos entender isso e usarmos de tudo isso que está disponível para que possamos alcançar mais pessoas. Que possamos fazer muito mais do que Paulo fez. Com toda a limitação que ele tinha, com todas as restrições que tinha, com todas as dificuldades que tinha, ele fez mais do que nós podemos fazer hoje. E nós temos tudo para fazer muito mais, para alcançar todo o mundo com o Evangelho, levando o conhecimento de Deus como ele deseja ser conhecido. Que a gente entenda, compreenda e que possamos pensar numa igreja pós-pandemia ou até mesmo durante a pandemia, numa igreja que revele o reino de Deus e que pratique o verdadeiro culto a Deus. O culto em que nós ensinemos as pessoas a fazer e a ser o que Cristo fez. Que nós sejamos como Cristo, expressão da vontade de Deus neste mundo, revelação do Pai. Que a gente entenda isso, compreenda e que a gente possa aprender a buscar esse conhecimento, esse entendimento, para sermos a oferta que Deus se agrada. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.